Boa tarde. Quero, antes de iniciar a conferência, quero agradecer o convite. E quero agradecer o convite, primeiro, porque o recebi com muito prazer, e depois porque eu acho que é muito importante que vocês estejam abertos a discutir estes temas. Sobretudo a discutir estes temas num ano de eleições europeias, e eleitores informados são eleitores mais exigentes e, por isso, conseguem responder melhor ao chamamento da democracia no ato eleitoral. E depois porque, isto é inegável, vivemos um período de profunda crise da identidade europeia e é precisamente também nestes momentos, ou se calhar até sobretudo nestes momentos, que se deve discutir o projeto de integração europeu, se ele vale a pena, se o percurso que fizemos até aqui foi um bom percurso, no fundo refletir. Antes de também iniciar a conferência, eu quero fazer aqui uma espécie de uma declaração de interesses. Quero fazer uma espécie de uma declaração de interesses porque eu quero que vocês interpretem tudo aquilo que vou dizendo utilizando um determinado filtro. Isto porque não me agrada nada análises que normalmente são sempre análises vendidas como puramente técnicas. É um juízo puramente técnico sobre uma determinada situação e nesse juízo que é puramente técnico não intervêm as opiniões pessoais e a visão que o autor desse juízo ou a autora desse juízo tem. Isso não é verdade, quer dizer, 2 mais 2 são 4, é certo. E, portanto, quanto mais exata é a ciência, mais fácil é fazermos um juízo técnico. Mas olhar para a União Europeia não é de todo, não nos é possível daqui retirarmos um resultado analítico certo. E depois a análise que eu hei de fazer não há de ser só uma análise puramente técnica. Aliás, sendo eu jurista, a parte, vamos assim dizer, mais técnica, é muito curta da análise. E, portanto, com isto quero-vos dizer que eu sou um europeísta convicto. Eu acredito verdadeiramente no projeto europeu e quero que, à medida que a conferência for andando, utilizem este filtro e percebam que quem vos está a falar é um europeísta convicto. Aliás, se fosse possível montar uma espécie de um laboratório, por exemplo, em Bruxelas, para perceber se as políticas europeias foram políticas de integração europeia, e se eu fosse utilizado como uma cobaia, a Comissão Europeia ficava toda contente com os resultados que ia obter de mim, porque eu ia ser um daqueles ratos excepcionais que iam dar resultados espetaculares. E, portanto, é nesta ótica que eu quero que vocês interpretem as minhas palavras. Vamos começar por explorar, sucintamente, o óbvio. E o óbvio é, e o evidente é, Portugal é um país europeu. E eu até quero-vos referir neste seguimento algo que me parece relevante. É que muitas vezes o óbvio, aquilo que é evidente, precisa de ser várias vezes repetido. Vamos para, por exemplo, uma hipótese da área futebolística. Esta semana correu bem ao meu clube e por isso eu apetece-me dar um exemplo desta área. Algumas pessoas em Portugal são adeptas de um clube lá de Lisboa que tem as cores vermelhas. Eu não me lembro agora do nome desse clube, eu não sei assim tanto de futebol e, portanto, eu não me lembro do nome desse clube. E as pessoas normalmente dizem que esse é o maior clube português, é o melhor clube português de todos os tempos. A evidência e o óbvio é que é o Futebol Clube do Porto que mais títulos tem. E, portanto, isto não é suficientemente repetido e, às vezes, também não é suficientemente repetida a ideia de que Portugal é um país europeu. E é um país europeu segundo todos os pontos de vista que podemos utilizar. É geograficamente um país europeu, estamos na Península Ibérica, que pertence ao continente europeu. É culturalmente um país europeu, mesmo tendo em conta que muitos movimentos culturais e artísticos da Europa chegaram aqui mais tarde, mas a verdade é que chegaram e influenciaram muito o trajeto cultural e artístico daquilo que é a sociedade portuguesa. E também temos que perceber que as vias de comunicação que hoje temos, de pegar num voo low cost e de repente em 2 horas estamos em Paris, não existiam no século XIV, não existiam no século XV e por aí fora. Aliás, só apareceram no século XXI. E, portanto, as possibilidades de comunicação com o centro europeu eram muito mais dificultadas do que é hoje em dia e, por isso, também esse atraso se explica pela própria geografia
do território. Também somos um país europeu do ponto de vista sociológico e antropológico, e a nossa história enquanto povo é uma história que está intimamente ligada à Europa. Para além daquelas evidências da influência da cultura grega clássica na estruturação da sociedade e na estruturação do Estado e do pensar o Estado e do pensar a coisa pública, para além do domínio óbvio romano na Península Ibérica, quer antes de Cristo, quer depois de Cristo, também o início da nacionalidade portuguesa está ligado a um fenómeno de solidariedade europeia, entre comas. A nacionalidade portuguesa aparece com o movimento da reconquista cristã da Península Ibérica, e neste movimento de reconquista cristã da Península Ibérica há a intervenção ativa de diferentes pessoas oriundas de diferentes esferas de poder europeu. Portanto, como veem, até a nacionalidade portuguesa, a sua origem está relacionada com a história europeia. Depois entramos no grande período dos descobrimentos, melhor se insere num movimento colonialista da Europa, que é uma marca europeia, uma marca da intolerância europeia, porque nós gostamos muitas vezes de frisar a tolerância como um grande valor da cultura europeia, é certo, até muito por reação à enorme intolerância que vamos experimentando neste continente. Os descobrimentos são uma dessas marcas da intolerância europeia e da arrogância europeia, e Portugal fez parte desse movimento. Outro exemplo que vos poderia dar está relacionado com a Revolução Francesa, que é fundadora do Estado moderno conforme o conhecemos, e, sobretudo, mais do que a Revolução Francesa, foram as invasões francesas de extrema importância para dar uma unidade política ao continente europeu, não a unidade política de domínio que foi Roma, mas uma unidade política ligada à estruturação de uma forma de Estado que até hoje se mantém e que provavelmente hoje terá que ser repensada porque está em forte crise. E, enfim, somos europeus, como conseguem facilmente perceber por este breve resumo de uma série de aspectos em que se materializa esta dimensão europeia na identidade portuguesa. E é desta identidade portuguesa que eu vos proponho olharmos para a União Europeia. E há, obviamente, uma União Europeia antes da crise de 2008 e há uma União Europeia depois da crise de 2008. A crise de 2008 é a mais profunda crise económica e social que se vive no continente europeu desde o pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, desde que foram criadas as comunidades europeias. A primeira comunidade europeia, a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, é criada em 51 e entra em vigor o tratado que a cria em 52, e, portanto, é desde este período vivemos a maior crise económica que há registro. E à crise económica tem-se vindo a somar uma que é ainda mais grave do ponto de vista do projeto europeu, que é uma crise da própria identidade europeia e de perceber se toda esta construção que fizemos até aqui ainda vale a pena. A verdade é que a União Europeia, antes da crise, era uma União Europeia baseada naquilo que eu costumo referir como uma legitimidade dos resultados. O período que vivemos pós-Segunda Guerra Mundial, até muito recentemente, foi um período de enorme prosperidade económica, de grande conforto social nas estruturas do Estado Social de Direito europeu, e isso permitia à União Europeia encontrar uma legitimidade própria, uma legitimidade que residia nos resultados. Ora, estes resultados hoje não existem. E, pior ainda, alguns europeus consideram que a União Europeia não só é incapaz de obter estes resultados, como é causa direta da situação de crise que se vive.
A União Europeia, antes da crise, foi uma União Europeia que cumpriu os desígnios que esteve e continua a cumprir os desígnios para os quais foi projetada. E penso eu que parte da crise da identidade europeia está precisamente relacionada com a ideia, ou com a circunstância, vamos assim dizer, de a União Europeia ter cumprido os seus desígnios fundadores. E quais são estes desígnios fundadores? Eu agrupo-os em três grupos distintos. E foram desígnios pensados por uma elite política formidável do pós-Segunda Guerra Mundial, que conseguiu perceber que a paz do continente europeu dependia de estruturar uma organização na qual pudessem ser integrados os diferentes Estados europeus e aí cooperar. E isto, minhas senhoras e meus senhores, é extraordinário. Como é que alguém que acaba de sair de um conflito armado, o mais sangrento conflito armado da história da humanidade, e passado tão pouco tempo, consegue perceber um francês, aliás, era muito pior do que isto que estamos a ouvir, portanto, nem tinha sequer comparação. Um francês consegue perceber que para ter, no fundo, uma vida condigna, tinha necessariamente que cooperar com um alemão. E nós aqui em Portugal não tivemos uma experiência da Segunda Guerra Mundial, e felizmente que não a tivemos, mas, por exemplo, o caso francês não só é uma situação em que o país é agredido por um invasor externo, como é ocupado por um invasor externo, como um invasor externo consegue criar um governo fantoche em Vichy, que vai, teoricamente, governando a parte livre ainda do continente, do território francês, e se criam comunidades de resistência francesas para lutar contra este invasor. Quer dizer, todo este cenário é-nos hoje, ainda bem, impensável, mas não decorreu assim há tanto tempo. O primeiro desígnio, então, desta construção europeia é um desígnio de dimensão política. É um desígnio de dimensão política que está relacionado com o cumprimento da paz no continente europeu e da unificação do continente. O continente foi unificado pós-queda do Muro de Berlim em 89. A paz tem vindo a ser cumprida. E porquê é que eu quero colocar o verbo neste tempo e não colocá-lo no passado? Cumpriu-se a paz, porque na realidade a paz é algo que tem que ser permanentemente construído. Aliás, é fácil olharmos para exemplos da ex-Jugoslávia para percebermos como a paz tem que ser permanentemente construída, ou então olharmos para o exemplo tão recente da Ucrânia, e embora não exista ainda um conflito armado, pelo menos do ponto de vista expresso, e esperemos que não exista, a verdade é que a paz, este valor, é algo que não se cumpre de um dia para o outro, nem nunca está acabado. É uma grandeza eterna, se quiserem, que vai sendo todos os dias que vai sendo todos os dias cumprida. E a verdade é que a história europeia, do antes das comunidades europeias, é uma história de profunda violência. De profunda intolerância. Os europeus, a humanidade toda, de uma forma geral, mas falando agora aqui da Europa, sempre resolveram os seus diferendos através da violência. É este o nosso passado não assim tão longínquo e comum durante vários séculos. Isto trouxe um sofrimento tremendo às populações, porque basicamente viviam numa espécie de guerra civil permanente. Nós, em Portugal, uma vez mais, fomos evitando este problema, porque vivíamos na periferia do continente europeu, estávamos mais distantes das disputas continentais do centro do continente europeu, mas esta é uma realidade, ou foi uma realidade, do continente. E como eu vos dizia no início, é precisamente porque, penso eu, há esta história de enorme intolerância no continente europeu
que também associamos a cultura europeia a um valor de tolerância, precisamente por oposição a esta realidade sangrenta. E ainda na ideia da intolerância e na ideia de como a paz é um valor que tem que ser atingido permanentemente e não é um dado adquirido. Aliás, isto, se nós pensarmos, por exemplo, num caso de duas pessoas que estejam casadas ou que vivam juntas, é um bocado a mesma história. Quer dizer, a harmonia que se tem que criar entre estas duas pessoas tem que ser conquistada todos os dias. Não há propriamente uma altura em que uma se vira para a outra e diga: nós já estamos harmoniosos, já estamos, sim, agora vamos decorar a sala. Aliás, o decorar a sala há de ser a razão para uma nova desarmonia e para novos desentendimentos. É a mesma coisa que acontece na Europa. Nunca há de haver a altura em que nós podemos dizer: já estamos todos de acordo, porreiro. Agora que estamos todos de acordo, vamos resolver as crises humanitárias nas nossas fronteiras. E de repente temos Espanha a exigir uma série de financiamento porque tem uma pressão muito grande nas suas fronteiras, temos a Roménia nem tanto, mas temos a Grécia a dizer exatamente a mesma coisa, temos a Itália a dizer a mesma coisa e de repente temos os países do norte da Europa a dizer: mas que caraças, agora temos que vos dar dinheiro, vocês resolvam, o problema é vosso. Quer dizer, é exatamente isto que acontece na Europa e por isso é que eu vos digo que este compromisso com a paz é um compromisso diário, é um compromisso de rotina da própria construção europeia. Ainda na tónica da intolerância, e para percebermos que esta ideia de termos por adquirido o status quo que hoje temos na Europa é falsa, pensarmos, por exemplo, que as maiores atrocidades que foram cometidas na história da humanidade e que foram cometidas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram cometidas por civilizações que na altura eram consideradas das mais desenvolvidas do mundo. Não estávamos a falar de civilizações que no senso comum eram consideradas subdesenvolvidas, que tinham carências económicas graves, que não tinham uma cultura artística desenvolvida, que não tinham uma ciência e técnica desenvolvida. Não, estávamos a falar das civilizações mais desenvolvidas do mundo, consideradas das mais sofisticadas no desenvolvimento humano, e foram essas mesmas civilizações que cometeram as maiores atrocidades possíveis. E idêntica história houve na Jugoslávia. Claro que não sei se poderá dizer que a sociedade jugoslava era das sociedades mais desenvolvidas do mundo, nesta ideia de senso comum, mas podemos dizer que a sociedade jugoslava é uma sociedade europeia, ou aquilo que era a sociedade jugoslava, e foram cometidos genocídios, não na mesma escala, mas idênticos aos genocídios que foram cometidos pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, muitos dos conflitos europeus estavam diretamente relacionados com a obtenção de recursos económicos, de recursos naturais, ou então a gestão destes recursos naturais. E por isso, aquela elite europeia, que uma vez mais friso, era uma verdadeira elite, no sentido pleno da palavra, aquela elite europeia percebeu que era exatamente na gestão e na obtenção dos recursos económicos, ou por aí melhor dizendo, que deveria começar a construção europeia. E por isso a construção europeia é primeiramente perspectivada tendo em conta aquelas duas matérias-primas que vos referi logo no início, o carvão e o aço. E porquê? Porque eram as duas principais matérias-primas utilizadas no esforço de guerra. E a ideia que esteve subjacente foi: bem, se colocarmos estas duas matérias-primas sob a alçada de uma organização internacional que vá gerir a produção destes recursos e mais a utilização destes recursos, vamos retirar a possibilidade prática dos Estados europeus poderem fazer a guerra. Claro que hoje em dia, eu não sei, mas provavelmente já não é o carvão utilizado como esforço de guerra, e também o ferro, duvido, mas não sei. Mas na altura era assim. E quem está na base, o teórico, quer dizer, há vários teóricos, mas o que mais se destacou, que está na base deste pensamento de criação de solidariedades de facto e concretas, a partir das quais poderíamos caminhar para uma união política, foi Jean Monnet, francês, que curiosamente, uns anos mais tarde, numa
nas suas memórias políticas, vem-se a arrepender da teorização deste método, que se chama método funcional. Alguns autores também lhe chamam método neofuncional. Eu não concordo, eu acho que não percebo porque é que se utiliza a palavra neo aqui, porque ele nunca tinha sido experimentado, portanto para mim será um método funcional. E Jean Monnet vem-se a arrepender de ter teorizado sobre este método funcional, precisamente por causa de uma decisão tomada pela França. Ora, em 51 é criada a SECA, há uma grande euforia europeia em torno do sucesso da SECA e quer-se avançar logo para uma união política. E cria-se, imaginem, o quão precursores eram estas pessoas e a visão que elas tinham. Em 55 é proposta a criação da Comunidade Europeia de Defesa e a criação de um exército europeu comum. E é proposta também a criação da Comunidade Política Europeia, que é algo muito parecido com o que temos hoje na União Europeia, ou a atual União Europeia. Isto na década de 50. Na década de 50 tínhamos alemães, franceses, italianos, belgas, luxemburgueses e neerlandeses, e não holandeses, porque a Holanda é só uma região dos Países Baixos, e toda a gente diz que a Holanda é idêntica a Países Baixos, tem a mesma coisa que dizer que a Inglaterra é igual ao Reino Unido. E eu tenho a certeza absoluta que os escoceses ficariam muito chateados de dizer isto, e eu, como pessoa do Norte e contra o centralismo de Lisboa, também ficaria muito chateado que dissessem que Lisboa é Portugal. Lisboa não é Portugal, felizmente, para os próprios lisboetas. E como eu estava a referir, conseguiram colocar estas diferentes nacionalidades e estas diferentes pessoas que há relativamente pouco tempo estavam em guerra a discutir a criação, imaginem, de um exército europeu comum. Algo que ainda hoje não temos. Ora, esta proposta passou em todos os parlamentos nacionais, menos na Assembleia Nacional Francesa, que votou contra a proposta. Na sequência desta votação, Jean Monnet, que era o presidente da alta autoridade da SECA, demite-se em protesto e abandona a carreira política e nunca mais exerce nenhum cargo político. Mais tarde vem a escrever nas suas memórias, precisamente por causa deste evento, que se arrependia profundamente de ter proposto o método funcional. Achava ele que a integração europeia deveria ter tido início através da cultura e da criação de um sentimento europeu em cada um dos cidadãos europeus. E só daí é que se deveria ter partido para uma integração económica e por aí adiante. Eu tenho uma enorme admiração por Jean Monnet e acho que ele acabou aqui por fazer um daqueles erros, como naqueles concursos de televisão, estilo Quem Quer Ser Milionário, que o primeiro palpite normalmente está correto e depois a Manuela Moura Guedes pergunta: tenho a certeza que quer bloquear, e de repente a pessoa já está a mudar a resposta. Eu acho que a primeira resposta que Jean Monnet nos deu, do método funcional, está correta. A verdade é que, passado tão pouco tempo, na década de 50, ter querido logo criar uma comunidade europeia de defesa e uma comunidade política europeia, quer dizer, era complicado. E, portanto, até em parte percebo que a Assembleia Nacional Francesa tivesse rejeitado. E eu acho que a melhor prova de que Jean Monnet estava correto é olharmos para a forma formidável como a União Europeia, em tão pouco espaço de tempo, em 60 anos, conseguiu passar de uma mera seca para uma verdadeira união política. Estas coisas demoram tempo e portanto, infelizmente, Jean Monnet não conseguiu ver o produto que ajudou a criar, mas eu acho que a ideia inicial estava correta, até porque poderia ser perigoso termos iniciado uma construção baseada na cultura europeia, porque isso poderia acabar com a diversidade cultural que existe no continente, que é uma enorme riqueza, que é uma riqueza tão difícil de gerir que, por exemplo, imaginem, nós temos 23 línguas oficiais na União Europeia, imaginem um esforço tremendo de tradução, de retroversão que isto exige das instituições europeias. Portanto, às vezes a diversidade é tão grande que nós temos uma enorme dificuldade de geri-la, mas ela é uma riqueza e como tal, não deve ser menosprezada. Ora, do método funcional e desta ideia da criação de uma unidade económica, vamos passar para o segundo desígnio, que é um desígnio de dimensão económica, claro está. E um desígnio de
criação de prosperidade económica no continente europeu e de criação do mercado que primeiro se chamou comum e que hoje é um mercado interno através das 4 liberdades fundamentais, que são a liberdade de circulação de mercadorias, a liberdade de circulação de trabalhadores, a liberdade de circulação de serviços e a liberdade de circulação de capitais. E é precisamente a globalização que permite, em parte, colocar no mesmo patamar de comparação os traços que nos são comuns com as diferenças que nos tornam diversos. E é um equilíbrio muito difícil de conseguir, mas quando conseguido, resulta muitíssimo bem. E no caso europeu, eu acho que tem resultado satisfatoriamente bem. Não vou dar aqui uma nota muito alta, mas tem funcionado satisfatoriamente bem. E vamos passar para o último desígnio, que é um desígnio, claro, está jurídico. Aliás, o direito está em todo lado. Vocês fiquem a perceber isso, que eu, como jurista, vos posso assegurar que o direito está em todo lado. E este desígnio de dimensão jurídica está relacionado com a criação da União Europeia. A União Europeia é um bicho jurídico sui generis. É um bicho jurídico único no mundo. Porquê? Porque ela é mais intensa que uma mera organização internacional clássica. Olhem para a ONU, olhem para a NATO, olhem para a OCDE, para a Organização Mundial do Comércio e percebam que a União Europeia é mais interventiva, influencia mais diretamente as políticas dos Estados que a compõem, mas não é tão desenvolvida como um Estado federal. Não vai tão longe como os Estados Unidos, por exemplo. É aqui um meio termo entre estas duas realidades. E também não é uma confederação de Estados. Há alguns autores que acreditam que a União Europeia é uma confederação de Estados. Ela não é uma confederação, quer dizer, na minha ótica, ela não é uma confederação de Estados, porque há características de uma confederação de Estados que a União Europeia não tem, e há características da Confederação de Estados que a União Europeia já não tem, já foi mais longe. Por isso, ela é um bicho jurídico único, é sui generis, é um ente jurídico próprio. E, embora a União Europeia não seja um Estado soberano, e porquê é que eu digo que a União Europeia não é um Estado soberano? Porque ela não tem a competência das competências. E qual é a competência das competências? É dizer qual é a minha competência. Esta é a competência das competências. Um Estado soberano tem esta competência. O Estado português pode dizer o que é que a si, Estado português, lhe cabe decidir, desde que respeite os direitos fundamentais dos seus cidadãos. A União Europeia não tem essa possibilidade. A União Europeia só intervém na medida em que os Estados que a compõem lhe permitem. Ora, embora a União Europeia não tenha, então, a competência das competências, funciona segundo um princípio de atribuição de competências. Basicamente, toma lá e agora ficas com isso e ponto final, o resto é para mim. A verdade é que a União Europeia é uma entidade constitucional. É uma entidade constitucional. Vocês perguntam, e qual é a Constituição? São os tratados? Não. Então, qual é a Constituição? É o conjunto de legislação da União Europeia? Não. E vocês perguntam, mas que raio? Onde é que está a Constituição? Como é que podes dizer que a União Europeia é uma entidade constitucional e não há Constituição? Bem, não há Constituição porque às vezes não é preciso haver Constituição. A União Europeia tem uma Constituição que eu vou designar como parcialmente escrita. Às vezes nos tratados temos disposições constitucionais, por exemplo, princípio da igualdade entre homens e mulheres, princípio da não discriminação, princípio do Estado de Direito. Às vezes temos princípios constitucionais nos tratados, por isso é que ela é parcialmente escrita. Ela é uma Constituição material, ou seja, não é formal na ideia de que não há um documento que nós chamemos isto é a Constituição, mas ela existe, é portanto material. É uma Constituição largamente jurisprudencial, ou seja, desenvolvida pelo conjunto de decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. Isto é exatamente a mesma coisa que acontece com o Reino Unido. O Reino Unido não tem nenhuma Constituição. E ninguém nega que o Reino Unido é um Estado soberano. Sobretudo David Cameron não deve negar, a senhora Margaret Thatcher também deveria ter muitas dificuldades de negar e talvez a rainha também tenha dificuldades de negar. Portanto, ninguém nega que o Reino Unido é um Estado soberano. É um Estado soberano. E agora vocês perguntam, a minha Constituição? Não tem.
Tem um conjunto de documentos que se consideram documentos constitucionais, mas não tem Constituição. Isto é exatamente o que se passa com a União Europeia. E se calhar é engraçado, que é por isso mesmo que o Reino Unido tem tantas dificuldades de lidar com a União Europeia. Porque vê na União Europeia um espelho refletido da sua realidade. E isso às vezes incomoda. Ainda nesta ideia de que a União Europeia é já uma entidade constitucional, eu quero-vos lembrar que a União Europeia, a partir dos anos 90, abandonou a sua matriz unicamente económica. Aquela questão que eu vos colocava, nos anos 50 pensaram criar uma união política, isso aconteceu nos anos 90, do século passado, que lá está. E abandonou aquela matriz unicamente económica e hoje tem uma matriz de política externa forte, política externa e de segurança comum. E vocês podem dizer, sim, mas a União Europeia não decide nada, demora tanto tempo. Pois demora, porque isto de ter acordos com 28 Estados não é fácil. Mas, também vos digo, olhamos para o caso da Ucrânia. As sanções que estamos a aplicar à Rússia são sanções, por comparação com as dos Estados Unidos, fracas. Sem dúvida alguma. São pelo menos sanções inteligentes. O que é que eu quero dizer com sanções inteligentes? Não são sanções aplicadas contra a economia russa no seu todo. São sanções aplicadas contra determinados líderes do regime russo. Isso é muito mais eficaz. Porque, olhem para o caso do Irão. O Irão teve durante décadas sob um regime de sanções económicas por causa do seu programa nuclear. Parou o programa nuclear? Não parou. A população vive mal? Vive. Tem fome? Tem. A mesma coisa aconteceu com o Iraque. O Iraque, durante anos e anos, esteve sujeito a um regime de sanções económicas. Alterou alguma coisa? Não alterou. Claro, quando os americanos perceberam que se calhar até dava jeito de invadir o Iraque, as coisas alteraram-se, mas isso era a utilização da força pura e dura e, ainda por cima, nesse caso, ilegal. Ora, as sanções económicas ficaram provadas que não têm efeitos nocivos sobre a economia, têm efeitos muito nocivos sobre as condições de vida do povo que ali reside, mas não têm efeitos na elite que governa aqueles países. E, portanto, a partir de alguma altura, começou-se a perceber que o que era preciso era aplicar smart sanctions, ou seja, sanções inteligentes contra indivíduos que estão sinalizados destes determinados Estados. E foi isto que a União Europeia fez. E voltamos ao mesmo. Foram fracas por comparação aos Estados Unidos? Foram. Também há mais interesses russos na Europa do que há nos Estados Unidos. Mas algum país europeu resolveu avançar sozinho? Não. Estiveram todos à espera de uma resposta comum. E porquê é que não resolveram avançar sozinhos? Porque não têm capacidade de avançar sozinhos. Se avançarem sozinhos, ficam sozinhos. E por isso, preferem estar num barco que é lento, mas que anda, do que estarem numa canoa no meio de uma tempestade do oceano. Para além, então, da política externa e de segurança comum, criou-se também o espaço de segurança e justiça, que é basicamente cooperação entre as polícias e os sistemas de justiça, é algo pouco interessante para aqui referir. Criou-se a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, essa sim uma verdadeira Constituição dos Direitos Fundamentais dos cidadãos europeus, e não só, porque a Carta aplica-se a todos os residentes, excetuando algumas disposições, no espaço da União Europeia, portanto não é só para os cidadãos europeus stricto sensu, e criou-se, claro está, a cidadania europeia em 1992, com o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 93. E eu posso-vos enumerar alguns direitos que estão associados à cidadania europeia: o direito de circulação e permanência no espaço europeu, o direito de petição ao Parlamento Europeu, o direito de queixa ao provedor de justiça, petição e queixa nas línguas nacionais e resposta nas línguas nacionais que estejam vertidas na queixa ou na petição que é apresentada. Direito a votar e a ser eleito nas eleições locais e nas eleições para o Parlamento Europeu. E um direito que é extremamente importante, sobretudo para países pequenos, como é o caso de Portugal, o direito de proteção diplomática e consular. E porquê é que é extremamente importante? Porque países como Portugal não têm embaixadas e consulados em todo o mundo. E se de repente um português, num determinado sítio do globo, tem um problema
e precisa de recorrer ao embaixador ou ao cônsul português, e aí não há embaixador ou cônsul português, ele pode recorrer a qualquer embaixada ou a qualquer consulado de qualquer um dos Estados-membros da União Europeia e exigir desse Estado onde recorre a mesma proteção diplomática e consular que esse Estado concede aos seus próprios nacionais. Para perceberem como a cidadania europeia nos dá, em termos daquilo que é o nosso estatuto de cidadão, um upgrade extraordinário por comparação à situação anterior. Ora bem, estes foram então os desígnios que estiveram na base da União Europeia antes da crise, da União Europeia dos resultados, da União Europeia legitimada na sua ação. Veio a crise, a União Europeia foi apanhada muito mal preparada na crise, muito mal preparada. Não tínhamos, hoje já temos, mas não tínhamos na altura mecanismos que permitissem ajudar os Estados-membros mais vulneráveis à situação de crise financeira que se viveu primeiro, que depois passou a ser uma crise das dívidas soberanas e que depois foi finalmente uma crise económica e social. E os Estados-membros como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, Reino Unido, caíram numa deriva especulativa muito grande e num ciclo vicioso que só foi interrompido quando se percebeu que a resposta tinha que ser integrada a nível europeu. E isso já foi muito tarde para muitos dos europeus, infelizmente. A verdade é que a crise do euro foi ultrapassada, já ninguém coloca em causa a sobrevivência da moeda única, discute-se se devemos estar ou não no euro, mas essa discussão existe desde sempre, e é bom que exista, porque devemos refletir sobre o dia-a-dia, mas já ninguém diz que a moeda única irá cair eventualmente. Isso foi afastado, esse perigo. E já ninguém vem com teorias de que a Grécia deve sair do euro, ou deve Portugal, ou até deve a própria Alemanha e manter-se tudo como está. Isso acabou. A crise bancária foi ultrapassada às custas do dinheiro dos contribuintes, o que torna esta crise económica extremamente injusta, porque a crise económica surge precisamente pela economia de casino que foi projetada e que foi, no fundo, conscientemente criada pelas instituições financeiras. As instituições financeiras vão à falência porque criaram uma economia de casino que deixaram de conseguir controlar. São os Estados, através do dinheiro dos contribuintes, que vêm em socorro destas instituições financeiras e depois são estas mesmas instituições financeiras que contra os Estados especulam, contra as dívidas soberanas dos Estados especulam, dizendo que eles viveram acima das possibilidades. Isto é profundamente injusto. Quem viveu acima das possibilidades foram as instituições financeiras que criaram uma economia absolutamente artificial nas bolsas de Nova Iorque, de Londres, de Paris, de Frankfurt e por aí fora. Foram elas que viveram acima das possibilidades, não foram os Estados que viveram acima das possibilidades. Mas estas crises foram ultrapassadas, a crise económica começa agora a dar tímidos sinais de alguma melhoria, diferentes os sinais não são homogéneos por todo o continente europeu. O norte da Europa tem melhores sinais do que o sul da Europa, mas são alguns sinais de retoma económica. O que está aí e em força é a crise social. O desemprego é gritante, as desigualdades sociais aumentaram e há uma destruturação deliberada do Estado Social de Direito. E, portanto, a crise económica, a crise social mantém-se na sua grande plenitude. Ora, para além daquela questão que eu vos referia, de se terem cumprido os desígnios, eu também vos disse na altura que muitos europeus veem a União Europeia como a causa do problema da crise. Não só a incapacidade que a União tem de responder à crise, como a própria causa da crise. E como é que isto... Porque os europeus têm diferentes perspectivas. Os europeus do Norte olham para a União Europeia como um saco roto, sem fim, muito fundo, onde o dinheiro entra e não sai. E ainda por cima, dizem eles, europeus do Norte, vai para aqueles mandriões do Sul que não trabalham, que têm horários vergonhosos, que não produzem para viver às nossas custas. E os europeus do Sul dizem, a União Europeia vem-nos para aqui chatear, tirou-nos os direitos sociais todos, vivemos na maior austeridade e miséria, eu já não tenho mais buracos para apertar o cinto. Portanto, são estas as duas perspectivas que
que existem dos europeus descontentes do continente. Perspectivas muito, muito, muito perigosas. Aliás, eu quero veementemente rejeitar este discurso dos europeus virtuosos do Norte e dos europeus não virtuosos do Sul, ou dos europeus ordeiros do Norte e dos europeus desordeiros do Sul. Isto é profundamente perigoso e, aliás, está na base do crescimento dos partidos de direita nacionalista na Europa. E é preciso ser denunciado com veemência. Ora, ao contrário do que sucede no caso dos Estados soberanos estáveis, como é o caso do Estado português, quando as pessoas estão descontentes com a situação das suas vidas, normalmente revoltam-se, por exemplo, no caso português, contra o governo, ou revoltam-se contra uma maioria política, ou até mesmo fazem uma revolução e revoltam-se contra o regime político. No caso da Europa, isto não acontece. No caso da União Europeia, porquê é que não acontece? Porque não há povo europeu como há povo português. E, portanto, o que as pessoas não vão contestar a Comissão Europeia diretamente, não vão contestar diretamente o Sr. Durão Barroso, tecem comentários super sexistas e machistas da Sra. Merkel, que é triste, enfim, há formas mais fáceis de criticar a Sra. Merkel do que os comentários sexistas que normalmente correm, mas não é bem isso que as pessoas questionam. O que as pessoas questionam é o próprio projeto europeu e dizem, disto eu já não quero fazer parte. E este é o problema da crise da identidade europeia. Solução. Bem, solução. E eu acho que a solução é, obviamente, encontrarmos uma nova razão de ser para a União Europeia, uma nova legitimidade que nos dê ânimo para encontrarmos aqueles consensos sobre coisas desinteressantes. E este novo ânimo da União Europeia, penso eu, tem que ser, ou só pode ser encontrado na dimensão externa da União Europeia. E dir-me-ão, bem, mas nós temos um problema interno e o que, na realidade, o que se propõe é resolver o problema interno através da dimensão externa. É isso, é exatamente isso. E porquê? Porque nós, na dimensão externa, não vamos encontrar as respostas para os nossos problemas internos. Mas na dimensão externa, vamos encontrar aquilo que nos move para resolvermos os problemas internos. E isso ainda é mais importante do que a solução propriamente dos problemas internos, porque isso é uma solução temporária sempre. E há de estar sempre sujeita a renovações e a alterações. Ora, a dimensão externa da União Europeia surge com mais força no Tratado de Maastricht, que nós já aqui referimos. E a verdade é que eu penso que a União Europeia só poderá encontrar esta nova razão de ser se quiser afirmar-se no plano global como um modelo alternativo de desenvolvimento, que é o modelo alternativo europeu da economia social de mercado, do Estado Social Europeu, daquele que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial. E o discurso das inevitabilidades não funciona. O Estado Social Europeu, volto a dizer, foi criado no final da Segunda Guerra Mundial. Foi criado sobre os escombros da Europa. Como é que alguém, pós-Segunda Guerra Mundial, podia achar que era possível construir um Estado Social Europeu? E como é que nós temos hoje pessoas que, não tendo nós nenhuma guerra, nos dizem que o Estado Social que construímos não é possível? A União, a Europa do pós-guerra, não só foi destruída em termos de infraestruturas, como a Europa do pós-guerra tinha muito menos população ativa do que aquela que existia no continente antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o discurso das inevitabilidades, numa situação como esta que vivemos, não pode colher. E tem que ser denunciado também. A União Europeia, e eu penso que é importante termos esta noção, é o maior mercado do mundo. Nós somos 500 milhões de consumidores. Na China há mais consumidores? Não há. Porquê? Porque nem todos os chineses têm o poder de compra que os europeus têm. Nós somos 500 milhões de consumidores com o maior poder de compra do mundo. Por isso nós temos uma força negocial única que nem os Estados Unidos têm quando celebramos tratados, quando celebramos acordos e, sobretudo, não têm os países europeus individualmente considerados. É precisamente esta força negocial única que nos permite estar hoje a negociar com os Estados Unidos um tratado de livre comércio que nenhum país europeu conseguia negociar sozinho.
e que alguns consideram que pode ser uma nova saída para Portugal, porque de repente Portugal deixa de estar na periferia do continente europeu para estar no centro da nova zona de comércio livre. Bem, pode acontecer ou pode não acontecer. Os meios de comunicação são muito fáceis hoje e por isso eu não sei até que ponto isto é assim tão óbvio, olharmos para o espaço e dizer, é aqui no meio. Mas poderá acontecer, poderá ser uma hipótese. Mas há outras grandes questões que se colocam aos Estados soberanos que não podem ser resolvidas isoladamente. Pensem nos problemas do ambiente e da ecologia. Não podem ser, nunca, resolvidos individualmente. Se houver um problema ambiental, ele não chega a Vilar Formoso e diz, agora vou voltar para trás. Não, quer dizer, anda e vem para a frente. Os problemas da segurança internacional. Como é que nós combatemos o terrorismo internacional de forma isolada? Como é que combatemos o crime organizado de forma isolada? Como é que fazemos regulação económica de forma isolada? Como é que defendemos os direitos dos trabalhadores de forma isolada? Porque a partir do momento em que um Estado é considerado, por exemplo, do ponto de vista legal, um oásis laboral, acham que as empresas e o capital que têm uma facilidade enorme de se deslocar vai investir naquele país se todos os outros não forem esse oásis laboral? Não vai. Por isso, a defesa dos direitos dos trabalhadores é feita na dimensão externa também. E também é feita na dimensão externa a defesa do Estado Social que eu vinha aqui a falar. Como também é feita na dimensão externa a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Olhem para as questões da violação da privacidade e da violação dos dados pessoais por organismos norte-americanos. Nenhum Estado pode, no seu âmbito interno, tentar evitar que isto aconteça. E só o consegue evitar se tiver uma força agregada. E essa força agregada é a força da União Europeia. Algumas pessoas dizem que nós perdemos soberania e isto é tudo muito... É uma maçada muito grande, nós antes decidíamos tudo sozinhos e agora temos de decidir com os outros. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma das situações mais ditas é que Portugal perdeu a soberania da política monetária. Deixámos de poder controlar o escudo como controlávamos, deixámos de poder controlar as taxas de juros como controlávamos. Ora, antes do euro, quando o Banco Central Alemão alterava as taxas de juros, ou quando o Banco Central Alemão alterava o valor do marco, todos concordarão comigo que isso tinha uma influência direta no valor do escudo e tinha uma influência direta no valor da taxa de juros que era praticada no mercado financeiro português. Acham que o governador do Banco Alemão telefonava ao governador do Banco Português e dizia, então, ouça lá, posso aqui alterar a taxa, acha que vai ser conveniente para si? Claro que não telefonava. Claro que não telefonava. Telefonava quanto muito ao governador do Banco Francês, ao do Reino Unido, ao americano, ao japonês, mas nunca telefonava ao português. E nós, para além de não sermos consultados, não éramos informados previamente. Só na altura é que sabíamos, na altura em que a decisão era tomada e era publicada, é que tinha havido a decisão. Portanto, hoje, pelo menos, temos 1/17 do peso da decisão do Banco Central Europeu. Pelo menos temos isso. E pelo menos podemos veicular a nossa opinião, podemos tentar convencer os nossos colegas e parceiros europeus de que essa é a melhor solução e somos informados previamente. Eu também vos quero referir que a União Europeia é o único ator estadual no mundo, que inclui nos tratados que celebra com países terceiros, e aliás, isso foi uma das questões que foi levantada para a Ucrânia, de Yanukovych, não querer ter celebrado um tratado com a União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia, nos tratados que celebra, exige o cumprimento de direitos fundamentais, exige o cumprimento de direitos laborais pelos seus parceiros, e isso é muito incómodo a muita gente. E por isso, não é só a Europa que precisa da União, o mundo também precisa da União. E um mundo sem Europa e um mundo sem União é um mundo pior. Podem estar certos disso. A Europa sem uma União Europeia é incomensuravelmente pior. Mas o mundo sem a União Europeia é também um espaço pior. A União Europeia do pós-crise, apesar de tudo, é uma União Europeia mais coesa, é uma União Europeia mais consolidada, ainda não é uma União Europeia mais solidária, isso ainda não é. Houve uma série de mecanismos que foram criados, como o Pacto Fiscal, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, a revisão da regulamentação bancária,
que foram respostas europeias à crise, e quando elas começaram a aparecer, de facto conseguiu-se afastar uma crise económica, e como eu vos estava a referir há pouco, muitas das primeiras respostas foram respostas puramente nacionais, e por isso se calhar também falharam. Antes de terminar, eu quero vos chamar a atenção para as eleições europeias, que aí vêm, 25 de maio. Vamos eleger 766 deputados ao Parlamento Europeu, 21 dos quais são portugueses. Para terem um ponto de comparação, a Assembleia da República tem 230. Por isso, antes que comecem a dizer que 766 é muito deputado, 766 deputados representam 500 milhões de habitantes e 230 que representam 10 milhões. Portanto, não são assim tantos deputados, mas também não é preciso mais, estamos bem.